Eu vou pegar uma fala sua que tem tudo a ver com isso. Eu e a Camila pensamos assim. Eu creio, eu tenho 14 livros escritos, sou o escritor no Brasil que mais vende livros. Esse é o 6º ano consecutivo que eu sou escritor no Brasil que mais vende livros. Eu vendo quase 3 vezes mais livros do que o segundo lugar. Eu estou fazendo um preâmbulo para validar o que eu vou falar, ou pelo menos validar as pessoas que leem meus livros. Uma criança precisa de limite. Uma criança sem limite é no mínimo mal educado e mimado. Um jovem sem limite é um delinquente. Um adulto sem limite é um criminoso, é um bandido. E não é limite apenas no comportamento, é limite até nas emoções. Eu vejo pessoas dizendo assim, você tem que deixar seu filho sentir. Sim, meu filho tem que sentir. Sentir o que tiver sentido. Mas tem que ter sentido no que ele está sentindo. E tem que ter proporção. Uma vez, a minha filha tinha uns 12 anos, a Júlia, e eu passei no quarto dela, ela estava chorando alto. Eu entrei, o que houve, filho? Papai, meu amiguinho fulaninho, os pais se separaram. Era um escândalo tão desproporcional. E eu olhei aquilo, ai, meu Deus. Eu olhei para ela. Filha, sentei na cama, eu vou voltar no meu quarto, vou lavar o rosto e vou voltar aqui. Se você estiver dando esse escândalo desproporcional, papai vai lhe dar uma palmada. E vou dar proporcionalidade ao seu escândalo. Ok? Ok, filha. Ok. Fui no meu banheiro, calmamente, lavei o rosto e voltei, bati na porta. Oi, filha. Eu não bato papai pedindo permissão, quarto de criança. Eu bato e entro. E entrei no quarto, ela já estava aqui. O que houve, filha? Papai, tô super triste. Filho, o que houve? Fulaninho, meu amigo, os pais se separaram. Filha, sério? Sério, papai. Que chato, né? Ela pai, muito chato. Filha, já falou com ele? Convida ele a vir pra casa, passa aqui o dia com a gente. Pai, vou fazer isso. Você tá triste, né, filha? Tô, pai. Que pena, filho. Dá um abraço. Me deu um abraço. Agora estava proporcional. Depois ela foi lá no quarto, e ela é muito sensata, me abraçou e disse, papai, obrigado. Não tinha nenhum sentido aquele escândalo que eu estava dando, né, pai? Obrigado. Você tá entendendo? E foi o único. O filho, ele precisa ter limites no comportamento, inclusive nas emoções. Porque se por aquele caso, a separação dos pais de um amiguinho, ela dá aquele escândalo, é um aprendizado neural. Ela chegou nesse nível de emoção. E é desproporcional. E daqui a pouco ela vai dar outro. Vai ser um adulto bipolar, vai ser um adulto disfuncional, vai ser um adulto que se fragiliza por tudo porque ele aprendeu a se fragilizar e se escandalizar com tudo. E existe timing, né? Sim. Tem o timing para você fazer, para você entrar com essas na formação cognitiva, na formação do cérebro. É 12 anos. De personalidade, anos, não dá para perder o timing. Eu falo isso para as pessoas, é a dor que nos dói agora, porque eu sinto dor quando eu falo assim, para as pessoas, e isso é sempre um escândalo. Eu sei que você fala muito bem sobre isso. Você tem uma abordagem muito sábia com relação a essa questão da correção. Isso é uma polêmica na internet. Porque Bela Falcone falou que dá palmada na filha. Gente, eu não torturo a minha filha, eu não bato na minha filha, eu não machuco a minha filha. Mas se preciso for, eu vou usar a palma da minha mão. Como é que você usa o nome, amor? Para corrigi-la. Sabe que eu tenho uma técnica. Eu estou exportando essa técnica. Eu estava nos Estados Unidos você não pode bater no filho, mas você pode gritar. Quantas vezes a gente passou num parque, tem um pai de 2 metros, num carrinho com uma criança que não tinha 8 meses, com a cabeça enfiada, gritando com uma criança de 8 meses, berrando, a mão para trás, berrando, e o policial passa, ninguém fala nada, porque pode berrar, pode humilhar, pode gritar, pode xingar, pode agredir verbalmente, mas não pode corrigir. Eu chamo de MAN. MAN quer dizer mínimo ardor necessário. Então, meu filho fez uma coisa errada. Esse filho, não faça. Não faça porque tem consequências na sua vida. Não faça isso, por isso, por isso, por isso. Ok, pai. Faz de novo. Filho, se fizer mais uma vez, papai vai pegar a sua chinela. E por que a chinela dele? Porque é na proporção do tamanho dele. E vou lhe dar uma palmada. E a criança, sadia, vai desafiar os pais. É bom que desafie os pais, porque uma criança precisa aprender sobre limites. Nenhuma criança é feliz se ela não tiver limites. E aí, na terceira vez, eu pego a chinelinha, abaixo o shortinho e dou uma primeira palmadinha. E ele não sente muita coisa. Por quê? Porque eu não quero machucar, eu só quero calibrar minha força. E eu dou a primeira palmadinha. E eu calibrei a força, agora vem a segunda. Para quê? Para machucar? Não. Para ferir? Não. Para um leve ardor, o mínimo ardor necessário. E eu dou a segunda palmadinha na calibrada. Ele diz, ai, pai, essa doeu. Eu sei, filho, eu sei. Essa palmadinha vai doer muito do que seus erros lá no futuro. Essa palmadinha vai doer muito mais do que você ser preso, ser um fracassado, não ter limites, machucar pessoas, ofender o mundo. E aí, eu faço... Sabe o que acontece depois que eu faço isso? Gratidão. Eles me abraçam, eu não peço abraço, não. E quando ele sai dali, tá saltitante, tá feliz, tá alegre, tá faceiro e me chamando pra brincar. Por quê? Porque nós precisamos restabelecer a autoridade dos pais em casa. Hoje, o que a gente vê de filho batendo em mãe, filha batendo em mãe, tasca-lhe um tapa na cara e chuta e fala palavrão, menino pequeno falando palavrão, eu falo com as meninas, eu não admito isso. Sabe por quê?
Porque a Bíblia, que é a nossa única regra de fé e de prática, diz que obediência gera bênçãos, mas a desobediência gera maldição. E eu não quero que você desonre seu pai e sua mãe para que isso recaia como maldição sobre a sua vida, porque isso vai virar maldição na sua vida. Eu não quero olhar para você no futuro e pensar, eu falhei porque enquanto eu estive ali com ela, eu não impus a minha autoridade, porque tem que impor mesmo. A autoridade ela tem que ser imposta nesse sentido, porque são crianças. É escolhida. E não é tirania, as pessoas precisam parar de se deixar levar por essa desconstrução e esse relativismo que nós estamos vivendo agora nessa geração, que nada pode, que os filhos que passaram a mandar nos pais e não pode falar mais energicamente com o filho. Eu sou contra gritar, eu acho que gritar às vezes dói muito mais, é mais humilhante do que a palmada, mas eu acho que você tem que falar com uma voz mais firme, mais enérgica. Eu acredito sim que você tem que punir essa criança, castigá-la no sentido de você fez isso, então vai ter uma consequência, vai ficar sem seu iPad, vai ficar sem televisão. Lá em casa já não assiste televisão, mas vai tirar alguma coisa pra ela sentir de forma prática. Prejuízo. Erro causa prejuízo. E você não conversa com uma criança de igual para igual, ela não vai entender. Você vai explicar teoria pra ela, ela vai rir da sua cara, vai entrar no ouvido e sair no outro. Então eu sou do time e julguem, falem o que quiser, eu não tô nem aí, eu não me importo, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e eu sei que as minhas filhas são gratas também. Já que a gente tá falando de filho, de limites, eu quero fazer um alerta pros pais que estão me ouvindo. E se fizer sentido, pega e traga pra você. Olha o que eu vou dizer. Se o filho não obedece os pais, se os pais não têm autoridade com os seus filhos, os filhos vão obedecer a quê? Um pai que não tem autoridade, não ensina o que é autoridade pros seus filhos, esse filho vai crescer, não vai respeitar professor, não vai respeitar a lei, não vai respeitar a polícia, nem vai respeitar a Deus, respeitar nada. Vai ser um anárquico. Filhos sem limites são anarquistas. Filho sem limite não respeita a lei, não respeita o próximo, não respeita nada, respeita apenas a sua vontade própria. Filhos que não têm autoridade de pai serão disfuncionais, farão um mundo terrível quando crescerem. Mas isso não é o pior. Pais que não dão limites aos seus filhos, e eu peço que você preste atenção, pais que não dão limite aos seus filhos, os filhos não vão nem mesmo ao enterro dos pais. Pais que não estabeleceram limite, autoridade, os filhos vão crescer. E quando o pai morrer, ele não vai nem no cemitério. Se for, vai no cemitério porque depende financeiramente ou porque vai ficar mal na família ou na sociedade. Só para cumprir tabela. Paulo, por quê? Se você tem um filho, uma criança, e você não estabelece limites, autoridade, você deixa ele crer que ele manda. Você deixa ele crer que ele é maior do que você. E se a criança de 5 anos manda, tá? Veja bem, se a criança de 5 anos, ela acredita ser maior do que você, mais forte do que você, mais poderosa do que você, essa criança está se perguntando, se eu sou mais forte, poderoso que meu pai, minha mãe, quem cuida de mim? Quem me protege? E ela descobre que ela não é protegida nem é cuidada. Então ela vai se revoltar por um abandono de corpo presente. Uma criança que não tem limites, ela se revolta e se rebela por um pai que abandonou ela a própria sorte, abandonou ela suas decisões, suas escolhas. E quando essa criança crescer, ela vai abominar e rejeitar esses pais, a não ser que dependa deles financeiramente. Então, se você não dá limites aos seus filhos, entenda, eles não vão nem mesmo ao seu enterro. Forte, né? Se me permite só também, maravilhoso isso que você falou. Uau, profundo, né? Mas tem uma outra coisa também que eu queria só aproveitar o gancho para dizer para os pais, assim, que tem muito crente que acha... tem os dois extremos, né? Tem muito crente que pega o versículo da vara de Provérbios e usa isso literalmente. Deixa uma vara de bambu ali, senta a vara no filho. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, palmada, cada um tem o seu jeito, né? De corrigir. Eu falo que eu não gosto da palavra palmada, porque quando você joga no dicionário, parece machucado mesmo, tortura, né? Eu falo que palmada se refere à palma da mão, que é o lugar, a superfície que você usa para entrar em contato, para ela entender, ó, aqui é seu limite, isso aqui é seu limite. As meninas entendem quando eu faço assim, é o seu limite. Mas as pessoas que usam, né, desse versículo literalmente, interpreta que você vai bater a vara de marmelo ali até ficar roxo, sangrar a criança. A vara na Bíblia, ela não é objeto de tortura. A vara, se você pegar na tradução hebraico antigo, você vai perceber que ali é o objeto de autoridade, porque os pastores de ovelha, eles usavam uma vara para pastorear suas ovelhas, para discipular, para direcionar essas ovelhas, né, no caminho certo. Então, a vara, ela traz autoridade, ela remete à autoridade do pastor de ovelhas. As ovelhas olham para aquele objeto, entendem que elas são pastoreadas, que elas são discipuladas e que elas estão embaixo da autoridade daquele pastor que vai direcioná-las no caminho. Então, a vara, no sentido simbólico, né, para você usar aí na sua casa, é justamente isso que Paulo falou, é seu filho
olhar para você e entender, esse é meu pai, ele me discipula, ele é o meu pastor, né, aqui dentro de casa, e eu preciso obedecer porque ele sabe o caminho certo, ele vai saber me levar para onde eu tenho que ir. Então, esse objeto que você vai usar, a vara, pode ser uma conversa, pode ser um outro tipo de coerção, deixar de castigo, conversar sobre a questão da obediência, a palmadinha, enfim, cada família, né, vai estabelecer, mas nunca um objeto de tortura, de humilhação, de machucar, porque senão você sai da autoridade para a tirania.